Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Luiz Antônio, da SEC de Macapá, e essa é uma série sobre Apocalipse. Hoje nós estamos falando sobre Apocalipse, capítulo 20, sobre o milênio, né? Eu já tenho um episódio sobre isso, onde eu expliquei várias coisas, e hoje eu vou só aprofundar mais um pouco e respondendo algumas perguntas que as pessoas fazem acerca do milênio. Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, clica aí, né? E o ideal é você ver o primeiro para você entender esse. E além disso, você se inscrevendo no canal, você vai ter acesso a todos os 19 capítulos restantes e mais aos capítulos 21 e 22 que são posteriores a esse. Ok? Então vamos lá falar sobre o milênio, né? Então, o que acontece? No primeiro vídeo eu explico sobre as três correntes que existem, né? Os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas, né? E explico que a minha linha de estudo e aquilo que eu acredito está ligado ao pré-milenismo, tá? E expliquei que no caso dos pré-milenistas são aqueles que entendem que o reino milenar ele é literal. E aqui eu quero te mostrar algumas razões pelas quais nós acreditamos que Jesus vai reinar 1000 anos aqui na Terra. Então vamos lá. Primeiro, a palavra 1000 anos, ela aparece 6 vezes no capítulo de número 20. No versículo 2, 1000 anos, significando o quê? O tempo que Satanás vai ser aprisionado. No versículo 3, 1000 anos, referente ao tempo em que as nações não serão enganadas por ele. Ou seja, ele está preso, ele está selado, ele não tem como se comunicar com as hostes celestiais da maldade, ele não tem como passar ordem para nenhum deles, né? Então, durante 1000 anos, as nações não podem ser enganadas, os povos naturais que estiverem na terra, e você entende isso no vídeo anterior, não serão enganados por ele. No versículo 4, fala de 1000 anos, que é o tempo onde os santos martirizados vão reinar com Cristo no milênio. No versículo 5, fala que os outros mortos, ou seja, os mortos não salvos, aguardarão 1000 anos até a ressurreição para serem julgados no juízo final. No versículo 6, né, fala sobre 1000 anos, entre o tempo em que aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição vão reinar com Cristo, ou seja, no momento do arrebatamento da igreja, né, foram arrebatados, tiveram os seus corpos transformados, e agora eles vão reinar durante 1000 anos, né? E também fala que vai decorrer, Satanás vai ser preso por 1000 anos, isso é dito no versículo 2. No versículo 7, diz que já transcorreu os 1000 anos, ou seja, a gente não pode entender isso aqui de uma forma simbólica, mas a gente tem que entender de uma forma literal. Algumas pessoas dizem assim, a gente não pode pegar o milênio como sendo literal, porque é uma única passagem que existe, né? A palavra milênio, ela vem de 1000, né? E annum, 1000 anos, né? Mas é interessante que o ensino do milênio, ele é tão profundo, querido, mas tão profundo, que antes de João receber a revelação de Deus sobre o milênio, os judeus estudando a palavra já tinham chegado à conclusão que o reino do Messias na terra seria milenar, né? Algumas pessoas dizem assim, se não fosse a passagem de Apocalipse 20, o milênio não existiria. Mas a Bíblia utiliza vários textos para falar sobre o milênio. Mateus 3:2 chama o milênio de reino dos céus. Marcos 1:15, reino de Deus. Atos 3:19, os tempos de refrigério. Atos 3:21, o tempo da restauração. Filipenses 1:6, o dia de Jesus Cristo. Efésios 1:10, a plenitude dos tempos. Hebreus 2:5, o mundo futuro, né? Então, todas essas coisas, elas vêm, né,
do milênio, né? Mille em latim, mil, ano, né? Mille, ano, foi traduzido por milênio, ou simplesmente um período de 1000 anos, né? A chegada do milênio, ela não vai ser um processo gradual e imperceptível. O milênio, ele chega de uma vez. Por quê? Jesus vence o anticristo e a besta, o falso profeta, lança os dois no abismo, vence a batalha do Armagedon e imediatamente começa o milênio. O milênio, ele vai ser antecedido por uma série de catástrofes mundiais: guerra, fome, distúrbios cósmicos, né? Saraiva, é fogo caindo no céu, é terremoto, é água potável se transformando em sangue, né? Então o milênio, ele será inaugurado com uma manifestação especial da glória de Deus. Isaías 40, versículo 5. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse. Né? Então, a gente vai ver as instituições, as estruturas básicas da sociedade, elas vão ter continuidade, né? O estilo de vida das pessoas vai continuar, as pessoas vão continuar com personalidades distintas, as pessoas vão comer, as pessoas vão beber, as pessoas vão dormir, as pessoas vão se casar, as pessoas vão ter filhos, os povos naturais, tá, querido? Lembre-se que a igreja já foi arrebatada, e essa igreja que foi arrebatada e os mortos que já ressuscitaram, eles estão na terra, porém eles estão com corpos glorificados como o corpo do Senhor Jesus, né? Vai haver cidade, vai haver fazenda, vai haver escola, vai haver indústria, vai haver todas essas coisas. Mas como você vai ver lá no primeiro vídeo, tem várias características, né, que nós vamos ver lá. Por exemplo, vai haver saúde, o pecado vai ser muito pouco, somente aos povos naturais, né? A longevidade das pessoas vai ser muito maior, né? A morte passa a ser uma exceção e não uma regra, né? Então, a Bíblia diz que ali no Monte Sião, né, no capítulo 14 de Apocalipse, João tem uma visão dos 144 mil, mas de todos os santos que morreram da igreja glorificada, vindo reinar com Jesus aqui na terra, né? O milênio, ele é muito falado no livro de Isaías. Isaías tem capítulos inteiros falando sobre isso, né? O capítulo 2 de Daniel também registra isso, né? De que haverá um reino milenar, né? E no livro de Apocalipse capítulo 11, a Bíblia diz assim: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Em Apocalipse capítulo 19, nós vemos Jesus sendo coroado, né? A Bíblia diz: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles a regerá com vara de ferro. Na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Então, essa passagem, João nos mostra que Jesus vem como um conquistador, retomando para si as rédeas do mundo, né? Como indicaram todas as profecias do Antigo Testamento, sobre a batalha do Armagedon, sobre o Senhor sairá a peleja contra as nações, como pelejou no dia da batalha, né? Então, Cristo vai livrar a terra do usurpador chamado Satanás. No milênio, Satanás não é mais o príncipe deste mundo, o seu fim está chegando. Cristo inicia o seu reinado, um reinado eterno de justiça, alegria, prosperidade e paz, né? E é interessante que quando o anjo Gabriel anuncia a Maria sobre Jesus, olha só que lindo que ele diz, Lucas 1,32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino
não terá fim. Já falamos sobre o aprisionamento de Satanás, né? O que mais que a gente pode falar acerca do milênio? Os vivos, os santos, né, vão participar. Olha só que lindo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Né? Lindo isso, né? E interessante é que Daniel escreve, olha só, Daniel capítulo 7, versículo de 18 até 27, vou ler só um pedacinho, diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Né? É importante falar também que no milênio vai haver uma hierarquia entre soberanos e juízes. Né? Os 12 apóstolos vão ganhar tronos, aonde eles vão ajudar nos reinos, aonde eles também vão ajudar a julgar. Né? No milênio não vai haver guerra, né? Miqueias 4:4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. Então, durante o milênio, eu já tinha explicado no vídeo anterior, estou colocando isso para você aqui. Né? Isaías descreve um tempo sem precedente na história. Por quê? Porque o profeta escreveu assim primeiro: olha, pegue as vossas relhas e os vossos arados e os transformem em espadas e vão para a guerra. Isso no tempo do Israel físico. Agora, no tempo do milênio, olha o que Isaías diz: converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices, porque não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Olha só que coisa interessante também, querido. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, 2 inimigos terríveis de Israel. E os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. E naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e com os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Né? Você consegue imaginar uma coisa assim, querido? Milhares de anos onde todo o mundo contra Israel, e agora todo mundo é amigo. Vai ser uma coisa maravilhosa. Os animais não vão comer uns aos outros. Nunca foi ideia de Deus que fosse derramado sangue. Nunca foi ideia de Deus que houvesse uma cadeia alimentar. Né? Nunca foi ideia de Deus que o tigre, né, fosse um animal feroz, o leão fosse um animal feroz. No reino do milênio, aqueles que gostam vão poder se deitar e abraçar com o tigre, e abraçar, e você vai poder chegar perto daquele animal que você acha tão bonito, mas que hoje em dia é impossível você fazer isso. Né? Haverá uma grande prosperidade no reino milenar. Salmo 72:7. Nos seus dias florescerá o justo e a abundância de paz enquanto durar a lua. Né? Todas as situações elas vão ser perfeitas, vai haver equilíbrio ecológico, a chuva vai chover no tempo certo, a luz vai vir no tempo certo. Né? O profeta Joel, ele fala que essas transformações ecológicas, elas vão ajudar, né, na prosperidade. Olha só o que Joel diz:
não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de óleo e de mosto, e comereis fartamente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Joel capítulo 2, versículos 22 a 24 e depois versículo 26. Amém? Outra coisa, a integração da santidade. Será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Isaías capítulo 4, versículo 3, né? Então o reino milenar vai ser um reino santo, não somente o reino do rei, o rei é santo, mas todos aqueles que foram glorificados e que têm seus corpos transformados são santos junto com ele, né? Já falei sobre o prolongamento da vida, já falei sobre a alegria do tempo do milênio, já falei que Jerusalém vai ser o centro onde nós vamos adorar o Senhor, né? 1 Coríntios 15, 24 diz: o reino milenar não vai ser temporário, né? Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa, e aí eu vou responder algumas perguntas já assim, só para ficar mais fácil. As pessoas dizem assim, Jesus só voltará quando o evangelho for pregado a todas as pessoas. A Bíblia diz que quando o evangelho for pregado a todas as nações, o evangelho já entrou em todas as nações. Entretanto, quando o mundo será evangelizado? Ao que tudo indica, somente no milênio. No período do milênio, nós vamos ter duas classes de povos, os que já ressuscitaram e estão com seus corpos transformados, e os povos que ficaram na terra, chamados povos naturais. Quem são esses povos naturais? O povo natural é o povo que durante o julgamento da nação, eles não morreram. Não morreram por quê? Porque eles não se rebelaram contra a nação de Israel, né? Então esse povo vai estar aqui, né? Isaías 54, 13 diz assim: virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então as diretrizes acerca do reino, acerca de religião, acerca do cristianismo, todas elas sairão de Jerusalém. Então os povos naturais irão a Jerusalém para aprenderem sobre isso, né? As nações dirão, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine nos seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, né? Então, essas passagens, elas nos mostram que o conhecimento do milênio, ele vai ser muito grande, as pessoas vão realmente conhecer o evangelho do Senhor, né? A segunda pergunta, pastor, durante o milênio, como vai se dar salvação? Qual que é o propósito do milênio? O propósito do milênio é estabelecer novos céus e nova terra, né? O reino eterno no Senhor. Então, os povos naturais que estiverem aqui, eles vão ter a oportunidade de crer em Jesus Cristo, que sempre respeitou a nossa decisão, que sempre nos deu livre-arbítrio, né? Então, quem estiver na terra vai ser obrigado, pastor, a aceitar Jesus? Não. A própria Bíblia diz que quando Satanás for solto depois de 1000 anos, ele ainda vai tentar enganar alguns. E, assim, há a possibilidade, não estou afirmando isso, mas há uma possibilidade que alguns ainda queiram seguir Satanás, mesmo num reino onde o pecado
é muito pouco. Num reino onde não tem enfermidade, num reino onde não tem dor, num reino onde tem alegria, mesmo assim, alguns ainda têm a possibilidade de falar assim, não, eu não quero viver aqui, eu prefiro o inferno, né? Então, vai haver salvação durante o milênio? Sim, tá? Mais uma pergunta. Quando serão julgados os que se rebelarem contra o Senhor? Todos serão julgados no julgamento do grande trono branco, né? Posto que eles vão morrer, né? Durante o milênio ou logo depois desse período, né? O juízo final é o julgamento de todos os ímpios, tá, querido? Aqueles que não participaram da primeira ressurreição, né? Todos aqueles que não participaram da primeira ressurreição, presta atenção. Todo aquele que não participou do arrebatamento da igreja, todo aquele que não morreu salvo no Senhor Jesus, a igreja foi arrebatada, os mortos no Senhor Jesus ressuscitaram, subiram para o céu. Os que morreram durante o milênio já subiram para o céu. Todos esses fazem parte da primeira ressurreição. Eles não passarão pelo julgamento do grande trono branco. Quem vai passar sobre o julgamento do trono branco? Os ímpios, aqueles que não receberam Jesus Cristo na sua vida, tá? Aí vem a pergunta que já está na sua mente aí para você fazer para mim. Pastor, e quando vão ressuscitar os salvos que morrerem durante o milênio? Né? Eles vão ressuscitar logo após a batalha do Armagedon. Em que momento específico, pastor? Em 2 palavras. Não sei. Não deixa claro para a gente, mas vai ser nesse período, né? Os condenados no julgamento das nações, eles irão imediatamente para o lugar de sofrimento eterno. Os absolvidos vão ingressar no milênio e terão a possibilidade de estar com Cristo por toda a eternidade, né? A menos, como eu falei, que sejam enganados e se desviem da verdade, Apocalipse capítulo 20, versículo 7, versículo 8, né? Quem hoje crê no Senhor Jesus Cristo já tem a vida eterna, da mesma maneira que o povo natural que ingressar no milênio, se acreditar em Jesus e o receber como Senhor e Salvador de sua vida, também permanecerão com a vida eterna, né? Uma outra coisa, nós falamos de 2 ressurreições. A primeira ressurreição para a vida, a segunda, o povo ser julgado para a morte. Aqueles que morrerem durante o milênio e os salvos durante o milênio não podem ser entendidos como uma terceira ressurreição, tá? A palavra de Deus, ela abrange 2. A primeira, aquela que abrange todos os mortos em Cristo Jesus por ocasião do arrebatamento e os mártires da grande tribulação. E a segunda é mencionada claramente em João capítulo 5, versículo 29b, em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6, que é a ressurreição para condenação, né? De maneira nenhuma Apocalipse fala de uma terceira ressurreição, né? É possível que os santos mortos durante o milênio ressuscitem também às vésperas do juízo, do trono branco, para comparecerem diante do juiz, não na qualidade de réus, mas na qualidade de pessoas que vão receber galardão. Amém? Outra pergunta. Quando serão transformados os salvos que permanecerem vivos até o fim do milênio, né? Quando serão transformados? Apocalipse 21. A gente vê a descrição de um novo céu e de uma nova terra, onde não há mais espaço para carne e sangue. Então, a partir desse fato, nós podemos afirmar com certeza que logo após o juízo final, todos os que estiverem com Cristo já terão sido transformados. Mas o momento exato a gente não sabe quando falar, né, para você.
arrebatamento da igreja, logo após a ressurreição dos mortos em Cristo, haverá transformação dos santos que estiverem vivos. Você pode ler isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante, né? Seguindo essa mesma lógica e considerando que os salvos mortos durante o milênio ressuscitarão antes do juízo final, é provável que nesse mesmo instante também aconteça a transformação dos corpos daqueles que estiverem aqui e que forem salvos, né? Mas as pessoas, às vezes, elas pegam a Bíblia ao pé da letra, sem pegar todo o contexto e sem linkar toda a cadeia temática, né? Então tem gente que diz assim, não, eles têm que morrer, porque a Bíblia diz que ao homem foi dada uma ordem, morreu uma única vez, vindo depois disso o juízo. Mas eles esquecem que o apóstolo Paulo também diz, eis aqui um mistério, nem todos morreremos, né? Então essas pessoas aqui, os que foram arrebatados no dia do arrebatamento da igreja não vão morrer, e os salvos durante o milênio também não irão morrer, né? Então, há muitas questões escatológicas alusivas ao milênio, para a qual a gente não tem uma resposta, é isso dentro da Bíblia, eu já te falei isso, né? Nem tudo que ocorre foi revelado por Deus, né? Deixa eu pegar um versículo aqui, rapidinho para te mostrar isso. Ver se eu estou bom de memória ainda. Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então há determinadas coisas que só vai ser reveladas no futuro. Quanto ao milênio, querido, eu quero terminar com uma palavra: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, porque vai ser maravilhoso viver no milênio, depois viver nos novos céus, na nova terra. Deus te abençoe, fique atento aí, porque já já a gente já coloca para você o capítulo de número 21, né, dessa série Apocalipse. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja sendo edificado.